O significado do filme. Autor Ekaterina Malikina. Na leitura 9 minutos. Publicado em 30.01. 2023. Atualizado em 30.01. 2023. Happy Death Day é um filme de terror clássico sobre o tema do loop temporal. É um slasher com elementos de comédia de humor negro. De acordo com o enredo do filme, a personagem principal Teresa é forçada a morrer no dia de seu aniversário. Para impedir isso, ela precisa descobrir a identidade do assassino. Se você ainda não viu o trailer do filme, assista-o. O significado do filme. À primeira vista, o slasher parece outra tentativa de repetir o sucesso de Groundhog Day. A propósito, no final de Happy Death Day, os heróis falam sobre esse filme. Acontece que Teresa não o viu. Entretanto, ao assistir a Happy Death Day, vemos não apenas um loop temporal, mas também um drama de vida. A heroína do filme, Teresa, vive uma vida monótona. Cada um de seus dias é semelhante ao anterior. É por isso que ela está constantemente em um estado de déjà vu. A garota não tem amigos íntimos, nem relacionamentos estáveis. Ela gosta de relaxar em festas estudantis com estranhos. Teresa, ou como seus amigos a chamam, Trish, é membro de uma empresa feminina que segue fanaticamente os padrões de beleza. Em um dos episódios, vemos uma garota sofrendo bullying porque come. Esse bullying é organizado por Danielle, a chefe da Irmandade. Essa garota organizou uma verdadeira ditadura no dormitório, governou a rotina diária, distribuiu tarefas. E ninguém na República sequer tentava discutir com Danielle, porque todos conheciam seu caráter. Se alguém machucava a cabeça, então estava pronto para a humilhação pública, para o bullying. No entanto, Trish defendeu a garota que foi ridicularizada por Danielle. Ela foi contra o sistema estabelecido e discutiu com a principal vadia da faculdade. A heroína percebeu que as consequências de sua ação poderiam ser terríveis. Danielle poderia expulsar Trish do dormitório, reclamar dela para a administração ou organizar um bullying, mas a garota estava pronta para esse desfecho. De fato, a personagem principal não tem sentido na vida. Trish não tem pessoas com quem se importar. No entanto, no final do filme, após vários renascimentos, ela repensa sua vida. Trish se reconcilia com seu pai, que ela ignorou por muito tempo. Ela também começa um relacionamento com o despretensioso namorado Carter, que ela havia ignorado anteriormente. Vamos falar mais sobre o loop temporal, graças ao qual Trish mudou. Loop temporal. Durante todo o filme, vemos a evolução da personalidade da garota. Ela não muda para sobreviver. Trish é reflexiva porque se lembra da possibilidade de uma morte iminente. Ela se dá conta de que não fez nada de bom para as pessoas, e isso a assusta. Talvez os inúmeros loops de tempo sejam como uma espécie de purgatório. Em cada uma das mortes, a garota tenta perceber o que está fazendo de errado. Trish tenta encontrar o assassino, tentando melhorar o relacionamento com os amigos e ajudar as pessoas. Graças ao loop temporal, ela aprende sobre a verdadeira atitude das pessoas em relação a ela. Muitos a insultam na cara dela, zombando dela abertamente. Outros, como sua amiga Lori, se escondem atrás de uma máscara de virtude. Antes, Trish não se dava conta de sua solidão, pois se considerava a alma da empresa. Por causa do laço, a garota percebeu que ninguém se lembraria dela depois de sua morte. Quando Trish estava fazendo uma lista de possíveis assassinos, ela se deu conta de quantas pessoas a odiavam. O loop temporal de Trish é como um jogo com um estoque de vidas. No entanto, elas não são infinitas. Depois de visitar um médico, a heroína percebe que cada ressurreição pode ser a última. Portanto, Trish decide lutar por sua vida. Ela quer provar que merece uma segunda chance. Depois de tudo o que fez, Trish espera começar sua vida de novo. A transformação da heroína. Vamos falar mais sobre a evolução da personalidade da heroína. No início, vemos uma típica adolescente que não se comunica com seus pais. A garota ignora o pai e não tem amigos íntimos. A heroína é solitária, e ela percebe isso. O único amigo, Lori, acaba se revelando um maníaco mascarado. Essa é uma situação dupla. Trish fica chateada com a traição da amiga, mas se alegra com o fim do laço. Trish está namorando seu professor, que tem uma esposa. Antes do loop temporal, o fato de ela ser amante dele não a deprimia de forma alguma. Mas depois de várias ressurreições,
A heroína termina com o professor casado. A garota se esforça para se tornar a melhor versão de si mesma, para corrigir todos os seus erros. Trish volta a se relacionar com seu pai. Ela o apoia, esperando encontrar apoio nele. É interessante notar que não é revelado ao espectador como Trish parou de se comunicar com o pai. É possível que isso tenha ocorrido devido à morte de sua mãe. A heroína poderia ter culpado seu pai por isso. Logo no início do filme, vemos a citação "Today is the first day of my life". Hoje é o primeiro dia de minha vida. Isso é simbólico, pois a garota morre exatamente no dia de seu aniversário. O universo deu a Trish a chance de recomeçar sua vida, de tentar mudar sua personalidade. A única maneira de mudar o mundo ao seu redor é começar por você mesmo. Mas Trish tenta, sem sucesso, mudar todos ao seu redor. A heroína percebe rapidamente que, sem desenvolver a si mesma, as mudanças nos outros são impossíveis. A garota passa pelo inferno, morrendo e ressuscitando várias vezes seguidas. Depois disso, Trish muda. Ela deixa de ser uma vadia arrogante que todo mundo odeia. A morte a que agiu como uma espécie de purificação, que mudou a heroína. Ela foi transformada e começou a mudar as pessoas ao seu redor. 7 pecados capitais. Há uma teoria segundo a qual, durante a forca, Trish cometeu 7 pecados capitais. Foi depois deles que a garota chegou à purificação, o fim dos laços. O primeiro pecado é o orgulho. No início do filme, um rapaz com quem ela estava saindo se aproxima da heroína. Ele tenta falar com Trish, mas ela o dispensa de forma grosseira. Depois, em uma das sequências, a garota ajuda o rapaz a aceitar sua orientação. Ela o apoia, aconselhando-o a ser ele mesmo. Dessa forma, ela supera o orgulho. O segundo pecado é a luxúria. Trish está namorando um professor casado. Ela entra de rompante no local de trabalho dele, atacando-o com beijos. No entanto, em um loop, a heroína deixa o professor, aconselhando-o a dar atenção à esposa. É assim que a garota supera a luxúria. O terceiro pecado é a gula. Ele ocorre no momento em que Trish traz uma bandeja de comida para o almoço. Mais tarde, ela come um cupcake envenenado de sua amiga. Em outros ciclos, Trish tenta não exagerar na comida, muitas vezes recusando-a. O quarto é a ganância. O pecado se manifesta no fato de que, no início do filme, a heroína não avalia suas oportunidades de forma alguma. Ela desperdiça as chances de vida em tentativas inúteis de se salvar. Trish esperava que suas vidas fossem infinitas, mas não é assim. Depois de uma visita ao hospital, a garota percebeu que estava prestes a morrer. Trish parou de desperdiçar suas ressurreições e começou a procurar o assassino. O quinto pecado é a raiva. Quando uma garota chega ao seu dormitório, ela bate em um homem com uma máscara de assassino, mas ele acaba sendo um rapaz que foi à sua festa de aniversário. A garota continua com raiva mesmo quando o maníaco morre. No entanto, no final do filme, ela se acalma por causa da conclusão do loop. O sexto pecado é a inveja. A heroína tem ciúmes de Carter, de quem ela acorda após as ressurreições. Trish conta a ele sua história sobre o loop temporal. Ela o inveja, pois ele não sente a morte sobre si. Carter também participa do loop, mas não morre como Trish morre diariamente. A garota supera esse pecado quando termina a série de loops repetitivos. O sétimo é o desânimo. Vemos isso quando a heroína renasce mais uma vez. Ela não acredita que tenha morrido pela segunda vez. Trish supera esse pecado quando encontra seu assassino, seu vizinho Laurie. Foi a luta contra esses pecados que levou a heroína a fechar o ciclo do tempo. O ciclo transformou Trish em uma pessoa diferente, fazendo-a repensar sua vida. Avaliações da crítica. A maioria das avaliações dos críticos é mista e positiva. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma classificação de 71% com base em 135 críticas. O slogan curto diz: Happy Death Day parece uma interpretação de slasher de ficção científica e comédia de humor negro, com uma vantagem na forma da atuação de Jessica Roth. O crítico do cinema Bland elogiou o slasher por sua mudança de gênero. Happy New Day of Death funcionou mais como um filme de terror, com uma inclinação cômica, enquanto Happy New Day of Death entra no campo da ficção científica e mistura isso com o terror. É um passeio emocionante e um jogo com características familiares. Happy New Day of Death é uma sequência do filme que conta a origem do loop temporal. No The Hollywood Reporter,
Os críticos avaliaram o filme de forma positiva, mas não apreciaram o humor do dilema. Com um início tão fantástico e promissor, um pouco da diversão acaba desaparecendo, mas isso não significa que Happy Death Day não terá um desempenho suficientemente bom nas bilheterias para garantir a nova parte prometida na cena pós-créditos. Os críticos da Variety compartilharam que Happy Death Day continuou a tradição de Scream. Todos eles quiseram mostrar reflexão e amplitude de conhecimento suficientes. Mas se você voltar aos dois primeiros Screams, vai se lembrar de como eles conseguiram criar sua própria realidade sem sacrificar a tensão tão importante para um slasher. Esses foram thrillers enervantes que sempre nos surpreenderam. Continuação. Devido ao sucesso do primeiro filme, uma sequência chamada Happy New Day of Death foi lançada em 2019. Nele, o amigo de Carter, Ryan, caiu em um loop temporal. O herói, junto com Trish, tentou se libertar do loop. Também na sequência, descobrimos de onde vem o loop temporal. Na verdade, ele surgiu por causa de experimentos com o reator, que criou vários universos paralelos. Assim, o filme tinha uma base de ficção científica. Entretanto, Happy New Day of Death não foi tão bem sucedido quanto seu antecessor. Os criadores anunciaram que não haveria um terceiro filme. Você já assistiu ao aclamado slasher Feliz Novo Dia de Morte? Escreva nos comentários.